Novela Um Refúgio para o Amor, dos dias 4 a 8 de setembro. Segunda, 4 de setembro. Lourenço é preso pelo roubo do inferno. Luciana, Jane e Melissa voltam à vila e veem Lourenço sendo levado preso. Rosilena volta ao país e encontra Aldo no aeroporto. Rodrigo também retornou de viagem e alfineta Aldo. No Ministério Público, Lourenço tenta se defender. Bernardo diz a Luciana, Fabiano e Melissa que Lourenço vai ficar 72 horas preso, pois de fato cometeu o delito. Luciana está disposta a ir atrás de lastro. Jana apoia Lourenço. Aldo chega nos Estados Unidos e Maximino briga com ele. Maximino diz a Aldo que quer saber com que pretensão ele se mete em seus assuntos. Aldo diz a Maximino que só fez isso porque Lastra quer colocar Lourenço, irmão de sua nora, na prisão. Luciana revela a Jana que já iniciou os trâmites para se divorciar de Rodrigo. Aldo explica tudo para Maximino como aconteceu as coisas. Maximino reclama por Aldo sempre aprontar e o chama de abusado. Maximino confronta Aldo e questiona por que ele está saindo com a filha do senhor Jerônimo, sendo que ele já havia proibido. Aldo enfrenta o tio e pergunta: o senhor não gosta que eu saio com a Vicky por ela ser filha do senhor Jerônimo ou por ela ser sua amante? Maximino exige que Aldo não volte a questioná-lo. Maximino sufoca Aldo e diz: se você aprecia sua vida, é melhor não se meter com a Vicky e me obedecer. Maximino disse que agora mesmo ele vai pegar o avião e voltar para o México, e que se ele quiser ser um empresário como ele precisa treinar. Belis e Jana vão atrás de Rodrigo e diz que Luciana precisa dele, pois Lourenço foi preso. No dia seguinte, Rodrigo vai à casa de Violeta e diz que precisa falar com Luciana. Violeta diz que Luciana foi atrás do advogado para falar com ele sobre a situação de Lourenço e também os trâmites para se divorciar dele. Rodrigo fica surpreso pela decisão da esposa. Violeta diz que se sua amiga vai se separar dele, é porque ele mesmo que não quer mais nada com ela. Rodrigo descobre que Luciana está tramando sobre o seu divórcio na advocacia de Cláudio Linhares. Violeta provoca os ciúmes de Rodrigo e diz que desde que Cláudio conheceu Luciana, é como seu anjo da guarda. Luciana começa a explicar a Bernardo os motivos para seu divórcio com Rodrigo. De volta para casa, Rodrigo e Luciana se encontram na rua e saem para conversar. Rodrigo confronta Luciana, a pega pelos braços e pergunta se é verdade que ela quer se separar dele. Luciana se afasta de Rodrigo, que a puxa pelos braços e a beija. Rosilena diz a Clara e Julieta que fez de tudo para afastar Luciana de Rodrigo, mas que sente que está perdendo o filho por isso. Brígida chega e diz a Rosilena que ligaram da empresa perguntando por Rodrigo, pois ele está incomunicável. Rosilena e Clara temem que Rodrigo esteja com Luciana. Luciana diz a Rodrigo que a relação deles acabou e que por isso quer se divorciar.
Rodrigo disse que nunca falou em divórcio com ela e pergunta se é assim que ela luta pelo amor deles. Luciana disse que ele tão pouco lutou pelo amor deles e que acreditou em tudo que falaram dela. Luciana enfrenta Rodrigo e diz que ele sequer deu a chance dela se explicar e que ainda acreditou em Lastra, em quem ele bateu para defendê-la. Rodrigo começa a demonstrar arrependimento por ter terminado com a Luciana. Clara diz a Rosilena e Julieta que tem certeza que Rodrigo está com a doméstica. Rosilena se irrita por estarem falando de Luciana e diz que aquela mulher é uma maldição na vida de todos. Terça, 5 de setembro. Padre Honesto diz a Rosilena que cada vez se arrepende mais com a crueldade dela. Rosilena diz que Luciana se meteu em sua casa como uma simples empregada, mas que seduziu seu filho e que não passa de uma aventureira. Padre Honesto diz a Rosilena que mais cedo ou mais tarde chegará o momento dela pedir perdão para Luciana por tantas maldades. Rosilena diz que não existe justificativas para pecados. Padre Honesto diz à Aparecida que ela não pode se comportar como juíza dos demais, quando na realidade cometeu um pecado bárbaro. Padre Honesto coloca a serpente em seu devido lugar e diz que ela é culpada por ter privado Luciana de sua verdadeira vida e que um dia ela enfrentará aquela dura verdade. Brígida revela às peruas que Luciana e Rodrigo podem sim ser meio-irmãos, mas não por Rosilena ter tido um caso com Cláudio. Ela diz a Clara e Julieta que Luciana é filha de Aurora Linhares, a menina que Cláudio acredita estar morta. Brígida finaliza dizendo que Luciana é uma mulher de família e que tem a mesma classe que os Torres. Rodrigo procura Lastra em seu escritório. Ele dá um soco na cara dele e o coloca contra a mesa. Rodrigo diz a Lastra: quero ver se você agora é um homenzinho para levantar falsos testemunhos contra Luciana. Clara diz a Brígida que o que ela disse é um absurdo. Julieta diz que então Luciana é muito rica. Brígida diz que ouviu tudo certinho quando a senhora Rosilena disse a Matilde que Luciana é a filha de Aurora Linhares. Rodrigo ameaça Lastro e exige que ele diga toda a verdade. Lastro disse que Luciana e seu irmão são 2 ladrões. Rodrigo sufoca Lastro e diz que ele sabe que Lourenço pegou aquele dinheiro. Quarta, 6 de setembro. Patrício e Maximino chegam em casa e são bem recebidos. Rosilena vai saindo da casa e Maximino exige saber onde ela vai. Rosilena se nega a dizer e ela e o marido começam a discutir. Maximino diz que está farto dos segredos dela, das coisas que ela faz em suas costas e que no final afetam seus filhos. Rosilena diz que sempre que faz é para proteger os filhos. Maximino nega e diz que o que ela faz é para aliviar sua consciência cheia de pecados. Rosilena decide dizer ao marido que vai conversar com Cláudio Linhares. Lastro diz a Cláudio que quer a Luciana em troca de tirar a denúncia contra Lourenço. Cláudio diz a Lastra
que ele é um pervertido infeliz, sem escrúpulos, e ressalta que antes de Luciana se humilhar para ele, prefere matá-lo. Lastra, debocha, mas Cláudio lhe dá 12 horas para tirar a denúncia contra Lourenço. E que se não fizer isso, vai mandar a polícia ali para investigar a má administração da Boate Inferno. Cláudio disse que o cassino escondido na boate é clandestino e que ele e o chefe dele podem ficar muitos anos na prisão. Mais tarde, Cláudio e Rosilena se encontram no cemitério para acompanharem a exumação do corpo de Aurora e da bebê. Começa a exumação. Clara mostra para Julieta as informações sobre Cláudio e Aurora Linhares. Luciana visita Lourenço na cadeia e diz que Jana e Melissa querem vê-los. Quinta, 7 de setembro. A sós, Rodrigo diz a Luciana que ela tem muita pressa para ficar livre e certamente é para ficar com Cláudio. Luciana enfrenta Rodrigo, diz que Cláudio é um homem muito importante em sua vida, que ele a apoiou e a protegeu. Paz diz a Madalena que sabe que Luciana está escondendo algo a mais dela e que percebeu a tristeza no olhar da filha. Luciana diz a Rodrigo que ele prometeu que iriam dividir a vida juntos e que ele cuidaria dela. Rodrigo acusa Luciana de ter ocultado coisas dele e disse que foi ela quem rompeu as promessas. Luciana diz a Rodrigo que ele só ofende e o melhor é cortar o resto dos laços que ainda tem. Rosilena procura padre honesto e disse que precisa se confessar com ele. Rodrigo diz a Luciana se ela lhe pedir uma nova oportunidade, ele está disposto a dar a ela. Luciana se nega, diz que se der uma nova oportunidade, seria uma nova oportunidade para novas humilhações, novas desconfianças e ressalta que Rodrigo jamais voltará a machucá-la. Luciana pressiona Rodrigo para que assine os papéis de divórcio. Rosilena confessa a padre honesto que profanou o túmulo de uma criança inocente para tirar seus restos e colocar no túmulo de Aurora Linhares. Padre Honesto fica chocado. Padre Honesto repreende Rosilena e diz que ela perturbou a paz de um anjo de Deus para esconder o crime que cometeu. Rosilena assume que sim. E hipócrita diz que seria capaz de fazer muito mais para proteger seus filhos. Ela ainda diz ao sacerdote que Luciana vai se separar de Rodrigo. Vai ir para longe e assim a verdade nunca virá. Padre Honesto diz a Rosilena que ela só tem maldade no coração e garante que se ela não se arrepender a tempo, não entrará no reino dos céus. Rosilena exige que o padre a absolva e carregue suas culpas por ela. Padre Honesto se recusa a absolvê-la e diz que isso vai muito além do sacerdócio. Patrício diz a Matilde que queria ser completo para poder defender Luciana e está ao seu lado apoiando nesse terrível momento. Vicky e Maximino se encontram e ele disse que ela vai acompanhar. Rodrigo diz a Luciana que agora estão como dois inimigos, sendo que se amam tanto. Paz
visita Lourenço na prisão e ele se surpreende pela visita da mãe. Paz reclama com Lourenço por sua prisão. Aldo chega ali, conhece Paz e assume que Lourenço está preso por sua culpa. Sexta, 8 de setembro. Luciana vê Paz na frente da empresa e ela pergunta como a filha está. Luciana disse que está bem e que conversam em casa. Anoitece, Rosilena organiza tudo para um jantar. Constança fica indignada quando Rosilena diz que todos irão brindar o divórcio entre Rodrigo e Luciana. Paz se decepciona pelos filhos terem ocultado tudo o que estava acontecendo na cidade com eles. Luciana garante que ela e Lourenço confiam em Paz, mas não queriam deixá-la preocupada com assuntos que não é dela. No jantar, Rosilena diz a todos que vão celebrar que a tranquilidade voltou para aquela casa e comemora o divórcio entre Rodrigo e Luciana. Rodrigo chega ali e vê a mãe brindando sua tristeza. Furioso, ele bebe vinho e diz: "Saúde, saúde, porque serei infeliz o resto da minha vida." "Obrigado por isso, mamãe." Rodrigo vai embora e o clima fica tenso. Enquanto isso, Julieta e Clara brindam pelo divórcio e por Rodrigo ser um homem livre. Rosilena diz aos familiares que essa dor que Rodrigo está sentindo vai passar. Patrício diz à mãe que o mundo de Rodrigo era Luciana. Rosilena diz que Luciana enganou a todos. Patrício diz a Rodrigo que a mãe deles está muito estranha e que pediu perdão pela maneira que ela esteve nas últimas semanas e justificou que estava muito preocupada com ele. Rodrigo diz ao irmão que não sabe quando vai voltar a ir na casa, pois não suporta a presença de Rosilena e que ela foi quem arruinou sua vida. Patrício concorda, porém diz que ele poderia ter evitado isso. Maximino chega na casa onde deixou Vicky e ela implora por sua vida. Cláudio vai à casa de Violeta e ele e Paz se conhecem. Paz está chocada, pois sabe que ele é o pai de Luciana e quase passa mal. Mas é ajudada pelo advogado. Depois ela agradece Cláudio por tudo que ele fez por seus filhos e por ela. Cláudio diz a Paz que ela não precisa agradecer. Maximino solta Vicky da algema e diz que está fazendo aquilo é pela traição que ela cometeu com ele. Clara, Julieta e suas amigas vão a uma festa e comemoram por Rodrigo e Luciana estarem separados.